Vamos para a palavra que esse gigante hoje caiu por terra. 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 32. Vamos lá, gente, para a palavra. Que Deus abra o nosso entendimento, que Deus abra os nossos ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo, que Deus abra o nosso entendimento, que a nossa alma possa ouvir a voz do Espírito de Deus através dessa palavra e esse gigante cair por terra em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? 1 Samuel capítulo 17, no versículo 32. Samuel capítulo 17, no versículo 32, diz assim: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Ei, você está disposto a pelejar contra o gigante? Nós estamos dispostos a pelejar contra o gigante? Davi foi esse. Homem de coragem, jovem, né? Porque Davi era jovem aqui nesse tempo. Então ele estava disposto a pelejar contra o gigante. Nós somos esses que estamos aqui na madrugada. Nós somos esses que estão dispostos a pelejar contra esse gigante. Sabe por quê? Porque nós temos Deus na nossa vida. Porque Deus é conosco, você não tem medo das trevas, porque Deus é contigo. Você não tem medo de gigante, porque Deus é contigo, porque Deus está na tua vida. Derrubar esse gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Gigante vai cair, gigante da enfermidade, gigante que tem lutado contra a tua vida financeira, gigante dos vícios, hoje vai cair por terra, porque o Senhor está aqui conosco e o Senhor vai jogar por terra esse gigante com essa palavra. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Então, os servos de Deus, as servas de Deus, somos nós que temos pelejado contra gigantes espirituais. Para quê? Para que você seja abençoado, para que teus filhos saiam do vício, para que você tenha um trabalho, para que você tenha um esposo, para que você tenha sua cura. Nós somos esses que temos pelejado, nós somos esses, louvado seja Deus, que temos ficado nas condições que Davi ficou. Louvado seja Deus, engrandecido. Para quê? Para que o gigante caia por terra. E ele diz aqui: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço. Olha só que a visão de Saul era que Davi não ia vencer o gigante. Só que a visão de Saul era material, não era espiritual. Louvado seja Deus. Saul não via fé, Saul não via que Deus estava com Davi. Saul não enxergava isso. Saul olhava: é moço, é menino, não pode vencer o gigante. Louvado, mas quem vence o gigante não é o moço, não é o ancião, não é a criança. Quem vence o gigante é Jesus. Quem vence o gigante é Deus na nossa vida. Então não é a nossa estatura, não é as nossas forças, não é a nossa idade, mas é o nosso Deus que derruba o gigante. É o nosso Deus que está na tua vida, é o nosso Deus que está na minha vida, é Ele que derruba esse gigante que todo dia quer derrotar a tua vida, quer derrotar a tua família, que luta contra você, que luta contra mim. É o nosso Deus que tem derrubado o gigante, porque foi o Deus de Davi que derrubou esse gigante. Só que Saul olhou somente para Davi, que era um menino, louvado seja Deus, mas não olhou para o Deus que estava com Davi. Escute, então ele disse assim: então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e via um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Então Davi, ele já era preparado. Deus preparou Davi para as guerras espirituais. Tem pessoas que não são preparadas para a guerra espiritual, gente, mas nós temos que ser preparados primeiro, para antes
vamos entrar numa batalha, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que santificar a nossa vida, gente. Olha só, quando Paulo expulsava os demônios, quando Paulo fazia a obra, o que que aconteceu? Os filhos do sacerdote, eles foram expulsar demônio em nome de Jesus. Eles foram expulsar demônio em nome do Deus que Paulo servia. Sabe o que foi que aconteceu? Eles apanharam dos demônios. Os demônios falaram para eles: eu conheço Jesus, conhecemos Jesus, conhecemos Paulo, mas tu não nos derrota. E eles apanharam do demônio, gente. Eles não estavam preparados para a guerra. Tem gente que não está preparado para a guerra e quer entrar na batalha. Louvado seja Deus. Tem gente que não tem as armaduras espirituais. Tem gente que não se santifica, não fecha as brechas. Tem gente que não jejua. Tem gente que não consagra a sua vida para poder entrar em guerras espirituais. Louvado seja o nome. E o demônio está rindo. E o demônio está zombando dessas pessoas. Porque louvado seja Deus, quando os filhos do sacerdote quiseram expulsar os demônios em nome de Jesus, em nome de Paulo, né, do Deus de Paulo, eles apanharam dos demônios, gente. Então, louvado seja Deus, engrandecido, Deus preparou Davi para ele derrubar aquele gigante. Deus, ele nos prepara para entrar em batalhas. Não vão entrar em batalha de qualquer jeito, gente. Não entrem. Louvado seja o nosso adversário, ele não brinca conosco, ele não brinca. Louvado seja Deus engrandecido. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e via um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca. Olha só, Davi livrava as ovelhas. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos pelejando pelas ovelhas de Deus, para que você não seja destruído pelo lobo, para que você não seja destruída pelo urso, para que você não seja destruída por esse gigante. Tem pessoas preparadas para pelejar pela sua vida, pelejar pela sua vitória. Tem pessoas preparadas, louvado seja Deus, para lutar por você. Esse era Davi, preparado, louvado seja Deus, para lutar. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, louvado seja Deus. E eu saía após ele. Davi fala, né? E eu feria e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e feria e o matava. Davi, um menino, derrotou o urso, derrotou o leão, derrotou o gigante. Menino, mas cheio de Deus. Menino, mas cheio de fé. Menino, mas adorador de Deus, porque Davi era um adorador, gente. Davi adorava a Deus. Louvado seja Deus engrandecido. Davi era zeloso pelas coisas de Deus. Davi falhou, né? Davi falhou desejando uma mulher. Davi, ele pecou, mas Davi, ele era adorador de Deus. Louvado seja Deus. Davi se arrependeu. Davi se arrependeu de ter caído no adultério. Davi se arrependeu de ter falhado. E Davi voltou à posição de adorador. Louvado seja Deus engrandecido. E Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Louvado seja Deus engrandecido. É isso que Deus vai fazer com você. Ele vai fazer você uma pessoa segundo o coração dele. Deus está fazendo nós sermos uma pessoa segundo o coração dele. Louvado seja Deus. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha como Davi tinha zelo por Deus. Davi disse que aquele gigante tinha ido afrontar a Deus. E o que nós temos visto? Nós temos visto gigantes que estão na vida de pessoas afrontando Deus, afrontando o nosso Deus, afrontando o povo de Deus, mas nós temos um Deus, louvado seja Deus, que derruba gigantes. E esse Deus está aqui para derrubar esse
esse gigante que luta contra a minha vida, que luta contra a tua vida, que luta contra a tua família, que luta contra a nossa vida financeira, que luta contra a nossa vida espiritual. Nós temos um Deus que está aqui e esse gigante ele não pode ficar em pé, porque o nosso Deus é maior do que ele, o nosso Deus é maior do que potestade, do que principado, o nosso Deus é maior do que toda a caixa de demônio, de vício, de prostituição, de mentira, de engano, de inveja. Nosso Deus é maior, louvado seja Deus engrandecido. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão. É o Senhor que nos livra, gente, e do urso. Ele me livrará a mão deste filisteu. Então Davi, que era Deus que tinha livrado ele da mão do urso, da mão do leão, e esse Deus ia livrar Davi do gigante. E você, quantos livramentos Deus já te deu? E esse Deus vai continuar te livrando, esse Deus vai continuar me livrando, esse Deus vai continuar livrando a nossa família. Louvado seja Deus. E Davi tinha esse entendimento. Quem me livrou foi Deus, e ele vai continuar me livrando. Deus me livrou do urso, Deus me livrou do leão, e Deus vai me livrar desse gigante. Eu não sei qual é o gigante que está lutando contra você, contra mim, eu não sei, mas eu sei que nós temos esse Deus que já nos livrou de urso, que já nos livrou de leões, e hoje ele está jogando por terra esse gigante que estava lutando contra a tua vida, que estava lutando contra a minha vida. Saul vestiu a Davi dos seus vestidos. Aí Saul, procurou dar as vestes deles, vestes de batalha, para Davi. Preste bem atenção, olha o que Deus vai falar com você. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de si, de sobre si. Então as vestes que Saul deu, as vestes de batalha, das vestes de batalha materiais. Davi não sabia nem andar com essas vestes. Eu quero dizer para você que não é a tua roupa que vence batalha. O que vai vencer a batalha é Deus na tua vida. Tem pessoas que estão preocupadas com as roupas, Que roupa eu vou para a igreja? Que roupa eu vou para o culto? Que seja uma roupa com pudor, não é verdade? Mas que não se preocupe que a batalha é vencida não é com essa veste que eu uso. A batalha é vencida com Deus que está na minha vida. A batalha é vencida com Deus que está na tua vida. A batalha é vencida, louvado seja Deus, quando Deus está na nossa vida. Exaltado e exaltado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você, assim como as vestes de Saul não serviu para Davi, eu quero dizer para você, não vista as vestes dos outros, porque ela não serve para você. Não adianta você vestir as vestes de ninguém, porque as vestes dos outros não servem para você. Você não tem a mesma medida do outro. A tua medida é uma, você é única. Louvado seja Deus, eu sou única. Não existe duas Ana, não existe duas Shirley, não existe duas Eliana, não existe dois Ricardo, não existe duas pessoas idênticas. Nem os gêmeos não são idênticos. Primeiro um nasce, depois o outro nasce. Louvado seja Deus. Então não vá vestir a veste de ninguém para entrar em batalha. Vista as vestes do Senhor, use as armas espirituais, use as vestes celestiais. Louvado Efésios 6:10. Se vista com as armaduras de Deus. Se você quer vestir alguma veste para entrar em batalha, não é o do teu pastor, não é da missionária, não é do obreiro, não é da obreira, é as vestes do Senhor, é as vestes da palavra de Deus, é a espada do Espírito Santo. Vamos continuar, louvado seja Deus engrandecido. E tomou o seu cajado na mão, E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos no ribeiro, e pô-los no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e se foi chegando ao filisteu. Então Davi, qual foi as armas que Davi escolheu? Cinco seixos, Vocês sabem o que é seixos, Aquelas pedrinhas bem pequenininhas, Quem trabalha com construção, quem já construiu alguma coisa, seixo é aquela pedrinha bem pequenininha, gente.
Como é que uma pedrinha pequenininha daquela ia derrubar um gigante? Como é que ia derrubar? Não ia. Então, Davi escolheu 5 pedrinhas para derrubar um gigante. Parece brincadeira, né? Parece coisa de menino, não parece? Meu Deus, eu fico imaginando Saul olhando para Davi. O que esse menino vai fazer com essas pedrinhas? Não era as pedrinhas, era Deus na vida de Davi. Era Deus na vida de Davi. Se você está enfrentando uma guerra, não é por causa daquilo que você está usando, mas daquele que é com você, daquele que está com você. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Escute, e o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que era mancebo, né? Davi era o jovem, e o que aconteceu? E olhando o filisteu, o gigante olhou para Davi, né? Fico imaginando o gigante olhando para mim agora. Olha só, gente, olhando para você, e olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou. Quantas pessoas olham para nós e nos desprezam? Quantas pessoas olham para nós e diz que Deus não é conosco? Quantas pessoas olham para nós e nos julgam pela nossa aparência? Quantas pessoas olham para nós, não tem teologia, não tem nem pastor, não tem nem marido, talvez está falando, mas nós temos Deus na nossa vida. Você que não tem um esposo, mas você tem um Deus que está pelejando por você e por teus filhos, que você foi abandonado por teus filhos. Você que não tem alguém por você, eu quero dizer para você que você tem um Deus. Louvado seja Deus que é por você. Exaltado seja Deus. E olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou. Preste atenção na palavra, porque Jesus vai te curar na palavra. Jesus vai te abençoar na palavra. Jesus vai derrubar esse gigante, Liliane, que está lutando contra você. É na hora da palavra que o Senhor guerreia por nós. É na hora da palavra que o Senhor derruba gigante. É na hora da palavra que o Senhor abre o mar. É na hora da palavra que o Senhor cura. É na hora da palavra que o Senhor envergonha e confunde os nossos inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. É na hora da palavra que o Senhor fez milagre. Foi na hora da palavra que Jesus disse para o cego: se tu queres, tu serás curado. Se tu crer, tu serás curado. Foi na hora da palavra que Jesus disse para o paralítico: levanta e anda, pega a tua cama, levanta e anda. Foi na hora da palavra que Jesus pegou, repartiu o pão e multiplicou para que todos aqueles se alimentassem. É na hora da palavra que Deus move a mão dele para derrubar gigantes e te dar a vitória. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então disse o quê? Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Olha aí. O filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Quantas pessoas estão nos amaldiçoando pelos deuses dele? Quantas pessoas me amaldiçoam pelos deuses dele? Quantas pessoas estão te amaldiçoando? Mas olha só, o importante não é a maldição dos deuses dele sobre a nossa vida, mas é o Deus que nos abençoa. Se Deus nos abençoa, nenhuma maldição cairá sobre a tua casa, nenhuma maldição cairá sobre a tua cabeça, nenhuma maldição cairá sobre a tua família. Por quê? Porque Deus te abençoou. E ele disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. E o gigante, né, confrontando Davi: vem a mim, porque eu vou te matar, vou pegar a tua cabeça e vou dar, né, para as aves do céu. E ele estava dizendo que os urubus, corvos, iam comer, né, a carne de Davi, mas o Senhor deu a vitória a Davi. E o gigante todo o tempo confrontando. É assim, gente, pessoas que são boca do maligno vêm para nos confrontar, mas eles vêm para nos confrontar não é para corrigir, não é para mudar a nossa vida. Ele vem para nos confrontar, para nos colocar medo, para dizer que você não vai conseguir, para dizer que você não vai vencer, para dizer que você não é ninguém. Era isso que esse gigante estava dizendo para Davi: Davi, quem tu és? Como é que tu quer me vencer com essas pedras? Tu é menino, tu não tem estrutura de soldado, tu não tem altura para mim, tu não tem dinheiro, tu não tem posse, tu não tem ninguém pela tua vida. Era isso que o gigante estava dizendo. Davi estava sozinho naquela batalha. Nem Saul estava, nem o exército de Saul estava com Davi, mas tinha muito mais do que o exército de Saul. Tinha Deus com Davi, louvado seja Deus.
Você pode ser esse, que você olha e você diz, eu estou sozinha, Senhor, nessa batalha. Mas eu quero dizer para você que você também pode ser esse, que vai dizer assim, Senhor, eu estou sozinha nessa batalha, mas o Senhor está comigo. Eu estou sozinha nessa guerra, mas o Senhor está comigo. Você pode ser esse que pode dizer, eu estou sozinha, mas o Senhor está comigo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E diz mais, você quer vitória? Honre a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Vocês podem pedir oração porque estão desesperados, mas se você não honrar a palavra de Deus, se você não der crédito à palavra de Deus, como é que você quer que Deus te abençoe? Se você não ouve a palavra de Deus, se você não presta atenção na palavra de Deus, se você não dá honra às escrituras, à boca de Deus, aquilo que Deus está falando com você, como é que você quer uma vitória? Esse que é o problema dos seres humanos. Os seres humanos querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. Os seres humanos querem as bênçãos, mas não querem ouvir a voz de Deus. Os seres humanos querem suas vitórias, mas não querem ouvir a Deus quando Deus está falando. Não sou eu que estou falando, é você que está ouvindo a minha voz. Mas é o Senhor que está falando contigo através dessa palavra. Ei, Deus está falando que Ele vai derrubar o gigante. Preste atenção. Deus vai jogar esse gigante por terra do desemprego. Deus vai jogar esse gigante por terra que está trancando a tua porta, que está trancando as tuas finanças. Deus vai jogar por terra esse gigante que está lutando contra a tua saúde. Deus vai jogar por terra. Preste atenção na palavra. Deus está te abençoando com essa palavra. Ele está dizendo que você não está sozinha, que você não está sozinho e que Deus está com você para vencer essa batalha que você está enfrentando, do desemprego, da saúde, da vida sentimental, da vida financeira, da vida espiritual principalmente. Louvado seja Deus, engrandecido. Eu estou orando na palavra. Eu estou orando na palavra. A palavra de Deus aqui, louvado seja Deus, está vindo como bênção sobre a tua vida. A palavra de Deus está vindo como vitória sobre a tua vida. A palavra de Deus está vindo como derrota para os teus inimigos, para esse gigante que está lutando contra você, que está lutando contra mim. Dar entendimento, Senhor, para esse povo. Dar entendimento, Senhor, para esse povo a qual estão cegos nas suas dores. Dar entendimento, Senhor, para esse povo que estão cegos nas suas aflições, que tem só enxergado dores e aflições, e portas trancadas, misérias. Meu Deus, mas não tem enxergado Deus, que é poderoso para mudar a nossa história. Escute, você que está aqui passando por peleja, por guerras espirituais. Escute como profecia. Escute como oração pela tua vida. Escute o que Deus vai falar. Louvado seja Deus. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que tens afrontado. Sabe que você precisa? Sabe que nós precisamos? É usar a palavra de Deus contra os nossos inimigos espirituais. Se você estudasse a palavra de Deus, se você conhecesse a palavra de Deus, você ia saber que a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Você ia saber que a palavra de Deus é a arma contra o gigante. Você ia saber que a palavra de Deus é a arma contra o reino das trevas. Então Davi, ele estava aqui louvado seja Deus, falando que o que foi que ele disse? Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Tem guerra que é você que tem que vencer. É você que tem que vencer. É você que Deus quer usar. Não é eu que Deus quer usar para a tua vida. Tem guerras que é você que Deus quer usar. Foi Deus usou Davi para vencer esse gigante. E Deus quer usar o irmão Renato para vencer esse gigante. Deus quer usar a Marilene para vencer esse gigante. Deus quer usar a Magna para vencer esse gigante. Deus quer usar o Daniel para vencer
vencer esse gigante. Deus quer usar Maria Auxiliadora para vencer esse gigante. Deus quer usar você para vencer esse gigante. Deus usou Davi, louvado seja Deus. Você tem um Deus para vencer esse gigante. Eu tenho um Deus para vencer esse gigante. Estamos entendendo, gente? Às vezes nós estamos enfrentando lutas, nós estamos enfrentando guerras, mas nós não temos entendimento que nós temos um Deus para vencer esta guerra. Aleluia, Jesus, Maranata, ora bem, Senhor Jesus. Coloque isso no teu coração. Você está desempregado, mas você tem um Deus para vencer esse desemprego e fazer você entrar pela porta aberta. Você tem um Deus louvado para vencer esse gigante do vício. Você tem um Deus para vencer esse gigante que está lutando contra a tua vida e Deus quer usar você. Louvado seja Deus. Deus está usando a minha vida para despertar vocês. Deus está usando a minha vida para dizer para vocês que vocês podem. Deus está usando a minha vida, louvado seja Deus, para dizer que o que vocês precisam de Deus, é de Deus, somente de Deus, para vencer as batalhas. Ele diz aqui, louvado seja Deus, quantas pessoas sem fé, quantas pessoas sem entendimento, quantas pessoas querendo forças com pessoas que nem têm força. Você acha que eu tenho força? Eu sou que nem você. Eu preciso de Deus para vencer as batalhas. Eu preciso de Deus para estar na madrugada, porque se Deus não estiver comigo, louvado seja Deus, engrandecido, eu não vencerei a batalha. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Mas muitas das vezes você acha que a tua vitória está em pessoas, mas a tua vitória está em Deus. A tua vitória não está em mim, a tua vitória está em Deus, que Deus está contigo. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Estamos aqui para orar por vocês, mas vocês têm que entender, louvado seja Deus, que Deus quer entregar para a vitória para você, que Deus quer usar você para derrubar o gigante que luta contra a tua família, que Deus quer usar você para derrubar esse gigante que está lutando contra esse povo, que é a tua família. Obrigado, Jesus, porque esse gigante hoje cai por terra, em nome do Senhor dos Exércitos. Obrigado, Jesus, porque esse gigante está caindo por terra agora, em nome do Senhor dos Exércitos, porque nós estamos aqui, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou aqui nessa madrugada, Senhor, é no teu nome, Senhor dos Exércitos. E esse gigante que tem lutado contra esse trabalho da madrugada, hoje ele cai por terra, Senhor. Hoje ele cai por terra porque é no teu nome, Senhor, meu Deus, é pelas tuas almas, é para o teu reino, é para a tua glória, para resgatar vidas aqui. E esse gigante cai por terra em nome do Senhor dos Exércitos, porque eu vou contra ele, você vai contra ele. É em nome do Senhor dos Exércitos que estamos aqui indo contra esse gigante. Não é no meu nome, não é no teu nome, é em nome do Senhor dos Exércitos. E eu ainda venço o gigante aí sorrindo. Louvado seja Deus, engrandecido. Tem horas que eu venço o gigante, louvado seja Deus, é chorando. Tem horas que nós vencemos o gigante, é de joelho. Tem horas que nós vencemos o gigante, é renunciando a nós mesmos. Tem horas que nós vencemos o gigante calado. Tem horas que nós vencemos o gigante, é sorrindo. Tem horas que nós vencemos o gigante, gemindo e chorando. Tem horas que nós vencemos o gigante, louvado seja Deus, sozinho, sem ninguém do nosso lado, mas o importante é que nós vencemos o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti. Eu venho a ti, louvado seja Deus, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Por isso, quando alguém me afronta, quando alguém te afronta, eles não estão afrontando a nós, eles estão afrontando a Deus. Se alguém nos persegue, eles não estão perseguindo a nós, eles estão perseguindo a Deus. Louvado seja Deus e exaltado, porque nós somos o povo de Deus. Você entregou tua vida para Jesus,
você se tornou povo de Deus. Você entregou tua vida para Jesus, você entregou tua família para Jesus. Então, louvado seja Deus, nós nos tornamos povo de Deus. Então, louvado seja Deus, esse Deus, ele está vendo que você está sendo afrontada. Esse Deus, ele está vendo que você está sendo perseguida. Esse Deus, ele está vendo esse gigante que se levantou. E esse Deus está aqui para jogar por terra esse gigante. Porque Deus estava com Moisés para abrir o mar, para o povo de Israel passar. Deus estava com Esther, quando Esther ofereceu aquele jantar. Deus venceu presta atenção, Esther venceu um gigante, oferecendo um jantar para o rei. Olha aí, gente. Olha como Deus trabalha. Esther venceu uma batalha, porque o povo de Esther estava sendo ameaçado de morte. E o que aconteceu? Esther orou, jejuou, pediu para o povo orar e jejuar, ofereceu um banquete ao rei, e o rei deu a vitória a Esther. Deu vitória ao povo de Esther. Esther venceu o gigante com um banquete, com um jantar oferecido para o rei. Louvado seja Deus. Então é assim. Muitas das vezes, quando você oferece um banquete para Deus, quando você oferece tua adoração para Deus, Deus vence o gigante que luta contra você. Muitas das vezes é assim, quando você oferece, louvado seja Deus, meu Pai amado, quando você serve alguém, Deus derruba gigante que luta contra você. Hoje mesmo, o Senhor, hoje mesmo, coloca isso no teu coração. Coloca isso no teu coração. É hoje. O Senhor está falando conosco. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. Hoje, o Senhor entrega nas nossas mãos esse gigante que está lutando contra você, que está lutando contra mim. É hoje, é hoje. Ele está dizendo aqui: e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus na minha vida. Toda a terra saberá que há Deus na tua vida. Toda a terra saberá que há Deus na tua vida, Ivanice. Toda a terra saberá que há Deus na tua vida. Louvado seja Deus, Marlene. Toda a terra saberá que há Deus na tua vida, Leni. Toda a terra saberá que há Deus na nossa vida. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Toda a terra saberá que há Deus na tua vida, Gê. Toda a terra, todos vão saber que Deus é na nossa vida. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. Porque porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará em nossa mão. Davi não ia com espada, não ia com lança. Davi ia com o quê? Com os seixos, com a pedrinha pequenininha. Sabe o que aquela pedrinha pequenininha representava? A fé de Davi. A fé que era pequenininha, mas era o tamanho bastante para derrubar um gigante. Quem sabe tua fé está aí, é pequenininha. Senhor, a minha fé é muito pequena, mas ela é o bastante para derrubar esse gigante. Louvado seja Deus, engrandecido. Se nós olharmos para o seixo, é uma pedrinha bem pequena. É uma pedrinha bem pequena. É difícil, eu nunca vi um seixo grande. Mas o seixo é uma pedrinha bem pequena. Mas essa pedrinha pequenina, representava a fé de Davi. E essa fé foi o bastante para o gigante cair por terra. Louvado, não interessa o tamanho das pessoas, mas tem pessoas que têm tamanhos, que têm grandeza, que têm dinheiro, que têm tudo, mas não têm a fé que você tem. Tem pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que têm armas, né? Mas não têm a fé que você tem para vencer esse gigante. Porque Davi, ele não tinha armas, ele não tinha espada, louvado seja Deus, mas ele tinha fé. E nós somos esse povo que não fazemos guerra com armas materiais, mas nós temos um Deus que vence a guerra com as armas espirituais. Davi encontra-se com o gigante e o mata. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. E a encontrar-se com Filisteu, soldado de Deus,
ele não recua. Soldado de Deus, ele avança na batalha. Soldado de Deus, aquele que colocou a mão no arado, ele não pode voltar para trás. Soldado de Deus, ele não se afasta da batalha. Soldado de Deus, ele não se esconde da batalha. Soldado de Deus, ele não manda outro ir na batalha, é ele que vai, louvado seja Deus. Lembra que Saul estava mandando os soldados irem lutar contra o filisteu? Lembra que Saul mandou seus soldados, vários soldados morreram, gente. Vários soldados perderam a vida, porque Saul só mandava os seus soldados irem, né? E por causa disso, muitos soldados perderam a vida. Davi foi diferente. Ele que foi com o gigante. Seja esse soldado, que é você que vai com o gigante. Se estão mandando você ir para alguma batalha, presta bem atenção. Presta bem atenção na história de Davi. Não foi Saul que mandou Davi ir para a batalha. Foi Davi que disse que ia para a batalha. Foi Davi que disse que ia enfrentar esse gigante que estava confrontando o Deus Altíssimo. Foi Davi que disse, foi Davi que se ofereceu. Não foi Saul que mandou Davi. Todos que Saul mandou perderam a batalha, perderam a vida. Então cuidado, você que muitas das vezes está sendo mandado pelas pessoas. Tem gente que diz assim, vai lá, ora pelo fulano, vai lá, fala, prega para o fulano, vai lá, entra naquela batalha, mas a pessoa não está entrando na batalha por você, a pessoa não está indo na batalha por você. Davi foi esse que foi para a batalha pelo povo. Davi foi esse que foi para a batalha pelo Deus que ele serve, pelo Deus que ele servia, pelo Deus que ele serve. Louvado seja Deus. Tá entendendo? Tá entendendo a diferença das pessoas nos mandarem ir para uma batalha, mas elas não irem para essa batalha? Tá vendo a diferença? Louvado seja Deus. Saul mandou o exército, vários ir para a batalha com aquele gigante, e eles perderam sua vida. E o próprio Saul não foi guerrear com esse gigante, tinha medo de morrer, né? Tinha medo de morrer. Olha aí, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Era preparado para a guerra. Saul era aquele que já tinha vencido várias batalhas, mas chegou a um ponto que estava com medo. Chegou a um ponto que não ia mais para a batalha e mandava só os outros, né? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Sabe por quê? Porque Saul não era mais obediente a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não era mais com Saul. Sabe por quê? Porque Saul tinha se exaltado. Saul tinha se exaltado e achava que ele era aquele que só tinha que mandar o povo ir guerrear por ele, que só tinha que mandar os soldados ir guerrear por ele. E Davi foi diferente. Ele foi guerrear. Foi ele que foi. Louvado seja Deus. Então, eu não sei qual é o cargo que você tem. Eu não sei qual é o poder que você tem nas mãos. Mas cuidado, para você não se exaltar demais e mandar os outros ir para a batalha e você acabar perdendo a batalha. E você fazer pessoas perder a batalha. Louvado seja Deus. Mas seja como Davi, vá e enfrente a batalha. Vá e enfrente o gigante. Louvado seja Deus. Foi essa a diferença. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o rosto em terra. Agora o gigante cai por terra. Louvado seja Deus, engrandecido com essa palavra que foi de encontro ao gigante que luta contra você, que luta contra mim. Esse gigante agora, ele cai por terra. Se você está na palavra, se você entender a palavra, se você está no mistério da palavra, você está entendendo que esse gigante agora caiu por terra, porque a palavra foi pregoada, porque a palavra, que é a espada do Espírito Santo, ela está derrotando esse gigante agora. Ela está derrotando esse gigante que lutava contra a minha vida, contra a tua vida, contra essa live na madrugada. Louvado seja Deus. Esse gigante já está na terra. Esse gigante já está caído. Oh, de cantaré baixura e cantaré balabassuricais. E todos irão dizer que há Deus em Israel. E todos irão dizer que há Deus nessa live. E todos irão dizer que há Deus na tua família, que há Deus na tua casa, que há Deus nessa situação contigo. E
e todos irão dizer que há um Deus que peleja por nós. Louvado seja Deus, engrandecido. Exaltado é esse Deus, que nos dá a vitória nessa madrugada, nesse dia. Exaltado é esse Deus que hoje jogou esse gigante que lutava contra você, que lutava contra mim. E nós diremos: há um Deus conosco, há um Deus na minha casa, há um Deus na minha família, há um Deus nas minhas finanças, há um Deus na minha saúde, há um Deus, louvado seja Deus, em Israel. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Deus é bom, né, gente? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Oh, meu Deus, a cada dia Deus nos ensina mais. Deus, quando você está desfalecendo na fé, quando Deus me deu essa palavra ontem, eu digo: o Senhor ele nos corrige. Se você presta atenção como Deus usa aqui o trabalho, tem dias que ele vem nos corrigindo, tem dia que ele vem nos confrontando, e tem dia que ele vem vencendo batalha por nós. Quando ele me deu essa palavra, eu digo: opa, Senhor, essa madrugada o Senhor vai vencer gigante por nós. O Senhor ele vem corrigindo a igreja dele, o Senhor vem confrontando a igreja dele, o Senhor vem levando a igreja dele ao arrependimento, o Senhor também vem avivando a igreja dele, o Senhor também vem, louvado seja Deus, aumentando a fé da igreja dele, o Senhor também vem pelejando pela igreja que ele ama, que ele corrige, que ele exorta. Louvado seja Deus, engrandecido. Tem momentos que Deus ele vem nos corrigindo, mas tem momentos que Deus ele vem guerreando por nós, que momentos que Deus vem e joga um gigante que luta contra nossas vidas. Sabe aquele filho, sabe aquele pai que diz assim: eu posso corrigir meu filho, mas tu não pode. Assim é Deus. Deus ele pode nos corrigir, louvado seja Deus. Deus ele pode todas as coisas na nossa vida, louvado seja Deus. E Deus é esse que também que nos corrige, que nos exorta, que nos consola e que vence as nossas batalhas. Deus é esse que vence as nossas batalhas. Onde Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Você não precisa de espada, você não precisa de armas. Você não precisa, você precisa de Deus para vencer a batalha espiritual. As pessoas querem vencer suas batalhas com a língua, as pessoas querem vencer suas batalhas com a mão, mas nós vencemos a batalha com Deus na nossa vida, com a fé que nós temos a esse Deus que pode todas as coisas. Louvado seja Deus. Exaltado seja Deus, engrandecido. Há um Deus em Israel. Você pode escrever assim? Escreve aí: há um Deus na minha vida. Escreve aí: há um Deus na minha vida. Fala aí na tua casa. Fala aí no teu carro. Você que está no cárcere: há um Deus na minha vida. Você que está no hospital, no pronto-socorro agora ouvindo essa live: há um Deus na minha vida. Há um Deus na minha vida. Há um Deus na minha vida, louvado seja Deus. Há um Deus na minha vida. Ei, há um Deus na tua vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Há um Deus, você pode estar no cárcere, mas você tem um Deus na tua vida para mudar a tua história, para te libertar. Louvado seja Deus desse gigante que te oprime nas drogas, que te oprime no tráfico, que te oprime no assalto, que te oprime nesse mundo de trevas, nesse mundo de vergonha. Há um Deus na tua vida, você que está no cárcere, que tem me escutado na madrugada, que já até me pediu oração, Deus está falando com você. Você que está aí no hospital, no pronto-socorro, há um Deus na tua vida, vai te curar desse câncer, há um Deus na tua vida, vai te curar para abrir portas, há um Deus na tua vida, para transformar o teu filho, há um Deus na tua vida, para te dar a tua casa própria, há um Deus na tua vida para dar esse esposo que você quer do teu lado, há um Deus na tua vida para te dar uma esposa que você quer do teu lado, há um Deus na tua vida, louvado seja Deus, engrandecido. Há um Deus conosco, há um Deus conosco, esse Deus não nos abandona, louvado seja Deus, engrandecido. É um Deus que nos corrige, é um Deus que nos consola, é um Deus que faz a ferida, que também cura a ferida, mas é um Deus que vence batalhas, é um Deus que deu seu próprio Filho pela tua salvação, pela minha salvação. Há um Deus na tua vida. Dá para você dizer que há um Deus na tua vida? Muitas das vezes vocês pedem oração, mas vocês têm Deus na tua vida? Vocês têm entendimento que você tem um Deus para pelejar pelo teu casamento?
Você tem o entendimento que você tem um Deus que peleja pela tua família? Você tem o entendimento que você tem um Deus que você tem que servir, que você tem que buscar, que você tem que adorar? Que você tem o entendimento que é um tempo de Deus para entregar a tua vitória? Você tem o entendimento, louvado seja Deus, que Deus é contigo? O Deus é contigo mesmo você estando enfermo, desempregado, mesmo estando passando por um divórcio, por uma separação, por lutas familiares, por lutas financeiras, por lutas com saúde, mas nós temos um Deus. Dá para nós colocar isso no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. Senhor, eu estou vivendo tudo o que eu tenho vivido, mas eu tenho um Deus. Quantas vezes eu estou sozinha e eu digo, Senhor, mas eu tenho... Ontem de madrugada, hoje de madrugada eu acordei, eu estava me sufocando sozinha, gente. Eu digo, Senhor, mas eu não estou sozinha, eu tenho um Deus na minha vida. Deus, ele trabalhou na minha vida, Deus, ele fez eu ficar sozinha, gente, né? Longe de família, fazendo a obra, só eu e Deus, para eu entender que eu tenho um Deus na minha vida. Então tem momentos na tua vida que Deus vai levar para viver sozinha, para que você tenha um entendimento que o que você precisa dele, o que você precisa é ter ele, é para você ter entendimento que o que você precisa é que ele esteja contigo. E quando você entender isso, você não vai se sentir sozinha. Quando você entender isso, você não vai se sentir sozinha para enfrentar as guerras, para enfrentar as lutas, para enfrentar o reino das trevas, para enfrentar o gigante. Se tivesse Deus, eu já teria sido destruída pelo pecado, destruída pelos encantamentos, feitiçaria. Se eu não tivesse Deus na minha vida, eu já estaria sepultada há muito tempo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja Deus. Mas nós temos um Deus, Ele sabe as nossas falhas, Ele sabe nossa fraqueza, Ele sabe nossas intenções, Ele sabe muitas das vezes que você cai no pecado e você diz, meu Deus, eu não queria pecar, me liberta, eu não quero viver essa prática, eu não quero andar no caminho errado, eu não quero te servir de qualquer jeito, eu quero ser fiel, eu quero ser nova criatura. Você tem um Deus que te entende, que sabe a tua intenção. Quando você faz as coisas por maldade, com intenção de maldade, mas quando você faz as coisas com intenção, não, Senhor, não é isso que eu queria fazer, eu quero te servir, eu quero, Senhor, meu Deus, me santificar, eu quero te adorar, Senhor, eu quero te dar o meu melhor. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou sua espada e tirou-a da bainha, e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então o filisteu que seu campeão era morto, fugiram. Aí o que aconteceu? O gigante, né, os soldados que estavam com o filisteu, todos foram embora. Porque o gigante, o cabeça daquele povo, daquele exército, tinha sido derrotado. E hoje, louvado seja Deus, esse gigante, ele foi derrotado pelo esse Deus, a qual está na tua vida, a qual está na minha vida. Hoje, esse gigante, ele não vai mais lutar com você. Louvado seja Deus. Pode vir outros demônios, mas nós vamos continuar tendo Deus na nossa vida para vencer toda a potestade que vier, todo gigante que vier, toda principado que vier. Nós temos um Deus que é maior na nossa vida. Porque é assim, gente. Hoje o Senhor jogou por terra um gigante, mas virão outros gigantes lutar contra nós. Mas nós temos um entendimento que o mesmo Deus que hoje jogou por terra esse gigante continuará vencendo as batalhas. Continuará vencendo as guerras, continuará vencendo essa luta, porque Deus continuará contigo, Deus continuará comigo, louvado seja Deus. Entendemos? Não é que as lutas irão acabar hoje, a luta de hoje foi vencida por Deus, mas o inferno ainda continua lutando contra nós. Sabe por quê? Porque a batalha final ainda não aconteceu. Sabe por quê? Porque ainda estamos na terra. Sabe por quê? Porque a igreja ainda não foi arrebatada. Sabe por quê? Porque ainda estamos no Apocalipse. Sabe por quê? Louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos no final da obra, mas nós vamos continuar com Deus vencendo a batalha por nós. Louvado seja Deus, engrandecido.
E aí, então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram. Aí, né, eles se alegraram. E seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho e saíram de Gate até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e os perseguiram. Depois que o gigante caiu, aí os soldados foram para cima, né? Aí eles ficaram os valentões. Depois que Deus usou Davi para derrubar aquele gigante, aí os soldados encorajados, se encorajaram para ir para a guerra. E assim que é preciso uma pessoa ser que nem Davi. Ser essa pessoa de coragem na tua família, ser essa pessoa de coragem na tua empresa, ser essa pessoa de coragem, porque através da tua fé, os outros vão ter fé, os outros irão para a batalha, eles não irão mais recuar. Davi foi aquele que fez os outros virem para a batalha, porque eles estavam com medo, mas se o maior caiu, aí os outros viram que eles poderiam agora lutar contra os menores. Então tem pessoas preparadas para lutar contra o gigante. Davi foi esse que foi preparado por Deus para lutar contra gigantes. Louvado seja Deus. Em uma batalha tem aqueles que não são preparados para lutar contra gigantes. Cada qual no exército tem a sua função. Cada qual no exército é capacitado para uma coisa. Louvado seja Deus, engrandecido. Mas tem pessoas, louvado seja Deus e exaltado, que quer enfrentar em batalhas que não estão preparadas para elas. E quando elas não estão preparadas para essas batalhas, sabe o que acontece? Elas se desviam do caminho, elas caem no caminho, ou muitas das vezes elas morrem no caminho. Louvado seja Deus, engrandecido. Por isso, antes de entrar em uma batalha, primeiro se prepare, primeiro esteja preparado. Quantas pessoas que estão afastadas do caminho, quantas pessoas que oravam, que pregavam, pastores que eu conheço, que um dia ganhavam vidas, que um dia estavam lutando por vidas, estão afastados do caminho. Sabe por quê? Porque entraram em batalhas que não era para entrar. Porque entraram em batalhas que não estavam preparados. Sabe por quê? Porque não tinham as brechas fechadas. Sabe por quê? Porque não tinham uma vida consagrada. Sabe por quê? Porque não tinham uma vida de jejum. Sabe por quê? Porque não tinham uma vida santificada. E achavam que eram somente ir porque tinham Deus na sua vida. Não era porque somente tinha Deus na sua vida, mas porque primeiro tinha que estar preparado para aquela batalha. Davi, ele foi preparado quando foi derrotado um urso. Davi foi preparado quando derrotou um leão. Davi foi preparado para poder vencer aquele gigante. Então, antes de nós ir lutarmos contra o gigante, Deus nos prepara. Deus nos prepara. E o que você está vivendo e você está passando é um preparamento para batalhas maiores. Seja que nem Saul. Saul foi aquele que venceu muitas batalhas, gente. Se você estudar a história de Saul, de Davi, você vai ver que Saul venceu muitas batalhas. Ele até morreu na batalha, né? Saul, ele se lançou sobre a sua própria espada. Então, nessa história, a gente vê que Deus é conosco para enfrentar as batalhas. Mas nessa história também, Deus já não era mais com Saul. Então vamos escolher quem nós somos na batalha. Se nós somos Saul ou se nós somos Davi. Se nós somos aqueles que estamos se exaltando, achando que temos que mandar os outros para a batalha e não ir para a batalha, porque Saul, ele mandou muitos ir para a batalha e essas pessoas perderam a vida, né? Mas Davi foi diferente. Ele foi para a batalha. Foi ele que foi. E Davi venceu a batalha em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe qual foi o problema de Saul? Que ele esqueceu que ele tinha um Deus na sua vida. Sabe qual foi o problema de Saul? Foi porque ele achava que ele ia vencer a batalha com a força dele, com a força dos soldados dele. Esse foi o problema de Saul. E sabe qual foi a sabedoria de Davi? Que ele sabia que ele não poderia vencer aquele gigante, mas que o Deus que ele servia poderia vencer aquele gigante. Venceu aquele gigante. Então, preste bem atenção quem você é. Vamos meditar. Se é você que está aí vencendo a batalha com a tua força,
Como Saul chegou ao ponto que ele vencia batalhas com a força dele, com a força das armas deles, com a força dos soldados dele, mas só que Deus pegou, enviou aquele gigante para mostrar: Saul, não é com a tua força, não é com as tuas armas, mas é em nome do Deus que era para tu estar servindo, era no nome do Deus que era para te estar exaltando, era no nome de Deus que era para te estar glorificando, era o nome de Deus que era para tu estar zelando, porque Saul não zelava mais o nome de Deus. Saul não zelava, Saul perdeu o temor. Nunca perca o temor. O grande erro de um soldado é perder o temor. O grande erro de um soldado é saber quem ele é nessa batalha. Saul achava que ele, com seu exército, iria vencer aquele gigante. Ele esqueceu. Ele esqueceu que não era pela força dele. Ele esqueceu que não era pelo poder dele. Ele esqueceu que não era para o nome dele ser glorificado, mas para que o nome de Deus ser glorificado. Preste bem atenção na história. Louvado seja Deus, porque nessa história não é só um gigante que é derrubado, mas nessa história mostra dois homens de batalha, Saul e Davi. Um se exaltou e deixou de guerrear em nome do Senhor dos Exércitos. O outro, mesmo adulterando, continuou guerreando em nome do Senhor dos Exércitos. Um queria glória para si, mas o outro, mesmo que tivesse adulterado, nunca quis a glória para si. Louvado seja Deus, engrandecido. Você que está afastado do caminho, volte para o caminho, porque Jesus está